Um dos maiores desafios que o setor enfrenta é realmente se manter distante e à frente de todos esses ataques e ameaças sofisticados, enquanto se adapta aos requisitos regulatórios únicos. Não protegemos só dados, mas também a confiança, a receita e a operação do cassino. Com o avanço da inteligência artificial, haverá mais deepfakes, mais fraudes sintéticas, mais ataques realizados por máquinas, e por isso precisamos de defesas mais inteligentes e precisamos testar. Isso. Melissa Arskaug, vice-presidente global da Bulletproof, empresa de tecnologia da informação e cibersegurança. A cibersegurança é um grande desafio global, pois todos usamos dispositivos digitais. Como você vê o papel de moldar O presente e o futuro da cibersegurança? Eu acho que a tecnologia e inteligência artificial, pessoalmente, não acredito que sejam opcionais. Acho que todos precisam usá-las. É muito importante não ter medo dessas ferramentas e tentar usá-las, porque elas realmente podem enriquecer a sua vida. Se você ainda está explorando como a inteligência artificial e as tecnologias emergentes vão moldar o nosso futuro, você está no lugar certo. Inscreva-se agora para ficar por dentro das conversas mais recentes com os pioneiros do setor. Obtenha perspectivas únicas sobre como aprimorar essas tecnologias de forma centrada no ser humano. Não perca! Junte-se à comunidade e mantenha-se informado. Olá, bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda, apresentado por citiesabc.com, businessabc.net e wisdomia.ai. Continuamos a apresentar os líderes globais, os pensadores e as pessoas que estão promovendo mudanças em um mundo cada vez mais impactado e inspirado por tecnologias, por inteligência artificial e por muitas outras coisas. Mas especialmente o que celebramos nesta série e destacamos são os realizadores. Hoje eu estou particularmente animado para receber Melissa Arskaug, vice-presidente global da Bulletproof, uma empresa global de tecnologia da informação e cibersegurança. A Bulletproof integra a Microsoft Intelligent Security Association, e é especializada em proteção contra ameaças da Microsoft. Melissa é estrategista de crescimento em tecnologia e cibersegurança, palestrante e construtora de comunidades. Ela tem mais de 13 anos de experiência na Gaming Laboratories International, líder global em testes, certificação e serviços para a indústria de jogos. A Gaming Laboratories International possui laboratórios em 6 continentes e atende mais de 475 jurisdições globais. Antes da Gaming Laboratories International, Melissa foi gerente de engenharia de projetos e construiu a maior ponte de concreto do mundo na época. Melissa também gerenciou investimentos na Las Vegas Investments, empresa de imóveis comerciais e industriais com portfólio acima de $100 milhões. Melissa foi reconhecida como líder emergente no setor de jogos, recebendo o prêmio 40 Under 40 da Global Gaming Business e Innovation Group, com apoio da International Association of Gaming Advisors e conselheiros regulatórios. Ela também recebeu o prêmio Patty Becker Paid Forward. Melissa apresenta o Executive Connect, plataforma e podcast sobre estratégias alternativas de liderança. O podcast apresenta executivos C-level, empreendedores e especialistas de diversos setores. Ela participa de mais de 20 conferências anuais e orienta equipes e pessoas em crescimento empresarial, liderança e cibersegurança. Melissa fundou a rede de jovens profissionais do terceiro setor, Young Non-Profit Professionals Network Austin, e é mestre em negociação pela Keras e coach executiva C4. Ela participa de vários conselhos consultivos e faz voluntariado em organizações como Mulheres Globais em Jogos, Sociedade de Mulheres Engenheiras, Sociedade Americana de Engenheiros Civis, Conselho de Tecnologia de Austin, Mulheres em Tecnologia de Austin, Toastmasters International, Ballet Austin, Escola do Texas para Cegos e Deficientes Visuais e Liga Júnior de Voluntários em Austin, Las Vegas e Reno, há mais de 15 anos. Melissa Arskaug, é um grande prazer tê-la aqui. Estou muito animado para apresentar seu perfil no nosso programa. Você tem, eu diria assim, um perfil fora do comum, porque possui várias especialidades diferentes e uma energia maravilhosa, mas também um nível de expertise que vai em muitas direções diferentes. Então, eu gostaria de começar destacando um pouco, se eu voltasse alguns anos e você pensasse sobre o que está fazendo agora. Quais foram as áreas ou coisas que te levaram por essa carreira e alguns momentos que fizeram você se tornar um especialista global em engenharia nas indústrias de tecnologia e cibersegurança?
Sim, com certeza. Estou muito animada por estar aqui. Obrigada por me convidar para falar com seus ouvintes hoje. Minha carreira começou de uma forma bem não tradicional. Acho que comecei do meu próprio jeito. Meu primeiro emprego foi em banco, onde cresci no setor bancário. E depois que me formei em engenharia civil e ambiental, trabalhei como engenheira fazendo projetos de pontes, projetos ambientais, hidráulica e hidrologia. E então, curiosamente, uma amiga minha me pediu para me candidatar a um emprego em outra empresa de engenharia. E então eu fiz o que achei que era me candidatar para aquela empresa de engenharia. Acabei me candidatando ao emprego que tenho hoje na indústria de jogos de cassino. Então, eu sempre acabei encontrando o meu caminho ou me vi muito interessada em tecnologia. Mas eu acho que a engenharia me deu uma base muito forte para pensar em sistemas e tecnologia, para resolver problemas complexos. Na tecnologia, tudo muda rápido atualmente. E eu acho que isso realmente me deu uma vantagem ao começar minha carreira em engenharia e depois aproveitar minha personalidade de vendas para me ajudar a construir a ponte entre ser uma tecnóloga e ser uma pessoa extrovertida. Então, tem sido uma jornada muito interessante para mim. Estou na empresa há quase 14 anos e tive vários cargos diferentes na organização desde que entrei. Então, você é uma mulher na área de tecnologia, uma mulher em tecnologia, e você tem, eu diria, uma visão fantástica com uma perspectiva muito técnica. Então, eu gostaria de ir um pouco mais além ainda na primeira pergunta. Foi outra pessoa que te trouxe para essa indústria? O que seria para alguém jovem que está nos assistindo e ouvindo? Qual foi o momento em que você decidiu, vou para a engenharia, vou para a cibersegurança, ou foi algo que aconteceu no processo e em momentos diferentes? Essa é uma pergunta fantástica. Como eu acabei indo para engenharia foi porque eu era muito boa em matemática, muito boa em ciências. E eu estava indo ao banheiro quando um homem muito bem vestido me perguntou: Ei, você é boa em matemática? Respondi: Sim, sou boa em matemática. Era o diretor da faculdade de engenharia de uma das universidades. Eu nem tinha pensado em me candidatar. Então, me inscrevi para essa vaga ou para essa posição na universidade e acabei conseguindo. Então, o que eu diria para os mais jovens agora é que tecnologia é uma área realmente fascinante, sempre melhorando e inovando. Com a inteligência artificial melhorando em aprendizado de máquina, a indústria fica mais divertida, independentemente do seu interesse. Se você é artista, trabalha com marketing ou é engenheira, acho que a tecnologia tem espaço para muitas pessoas diferentes e muitos tipos de formação. Isso é muito impressionante. E tudo começa na universidade. Sempre gosto de observar momentos de mudança, especialmente agora, em uma época de constantes e grandes transformações. Então, como vice-presidente global da Bulletproof, você tem tido múltiplas funções diferentes e seu papel envolve apoiar as principais organizações de jogos e loterias. Quero dizer que isso é algo realmente grande, pois quem trabalha com grandes players enfrenta muitas restrições, riscos e questões de proteção de dados. Então, conte um pouco sobre esse processo primeiro, porque eu sempre gosto de desmistificar para quem está nos ouvindo o que é necessário para, antes de tudo, olhar para a cibersegurança e engenharia e apoiar as principais organizações de jogos e loterias, mas também os desafios que enfrentamos de modo geral quando se trata desse tipo de trabalho que você faz na Bulletproof. Sim, com certeza. A Bulletproof é o setor de tecnologia da Gaming Laboratories International, responsável por certificar equipamentos eletrônicos de jogos mundialmente. E o mais interessante disso é que o setor de jogos é um ambiente de altíssimo risco. Eu diria que é uma das indústrias mais regulamentadas que existem atualmente. Eu olho para toda a indústria. Você está lidando com apostas esportivas, está lidando com corridas de cavalos, está confiando em hipódromos, cassinos físicos, vários tipos diferentes de indústrias. Mas não só isso, você também está lidando com bancos e as criptomoedas estão ficando muito populares na indústria de jogos.
Não estamos só protegendo dados, mas também a confiança que a receita e a operação do cassino, né? O que é algo único. E é muito importante manter a organização funcionando para que eles possam arrecadar esse dinheiro através das máquinas caça-níqueis, de apostas, ou seja, qual for o produto de jogos que eles oferecem. Então, um dos maiores desafios que a indústria enfrenta é realmente se manter distante e à frente de todos esses ataques e ameaças sofisticados, enquanto se adapta aos requisitos regulatórios únicos. Testamos para 475 jurisdições em todo o mundo. Todas elas têm diferentes regulamentações, regras e exigências. Então, se você é uma empresa que quer ir para, sabe, algumas delas, é uma coisa, mas se sua empresa quer alcançar centenas, o cenário muda totalmente. Então, é realmente sobre garantir que a indústria seja segura, protegida, certificada e resguardada, não só contra, sabe, o que chamamos de pessoas mal intencionadas, mas também para garantir que estejam em conformidade com todos os padrões regulatórios que vão precisar cumprir, porque não são apenas os padrões de jogos. Eles podem ter que lidar com outras coisas, como conformidade com a Health Insurance Portability and Accountability Act para a área da saúde, porque é uma tribo que possui uma unidade de saúde, ou podem ter que lidar com Payment Card Industry, porque estão aceitando cartões de crédito. Então, são muitos regulamentos diferentes, não é só sobre jogos de azar. Então, Bulletproof faz parte, como você mencionou, da Gaming Laboratories International, que é uma grande organização, como você disse, que aborda várias áreas diferentes do setor de jogos. Então, o setor de jogos está se tornando enorme. Bem, na verdade, não está se tornando, ele já é enorme. Estamos falando de 4,5 bilhões de pessoas jogando todos os dias. Nos jogos existem várias áreas como privacidade de dados, dados de comportamento e proteção de cartões de crédito e débito. Há muitas coisas envolvidas. E claro, você tem muitos setores diferentes, como você mencionou. Com base nessa experiência, né, após 10 anos na organização, eu diria o seguinte: qual foi o principal aprendizado com isso? E você tem mais de 475 jurisdições, a grande complexidade não só em tecnologia e cibersegurança, mas também em leis e diversas variações. Eu gostaria de ouvir sobre a experiência e como você tem equilibrado todas essas coisas que são bastante complexas para as pessoas que estão nos bastidores. Com certeza, aprendi tantas lições neste setor e por isso continuo nele. E eu brinco que quando comecei, pensei, vou ficar aqui por um ano, vou aprender algo novo. E já se passaram quase 14 anos, porque há muito o que aprender. Acho que no começo a maior lição que aprendi logo de cara foi que o que funcionava em um estado, como em Michigan, não funcionava em Wisconsin, e o que funcionava na Europa não funcionava em outros países, era tudo muito diferente. Então, você realmente precisa entender não só o lugar onde o jogo está acontecendo, mas também as necessidades culturais deles, o que gostam de jogar, o que não gostam de jogar, quem são as pessoas que estão jogando. Então, isso me ensinou, o mais importante de tudo, logo de cara. O que funciona em uma região pode não funcionar em outra. E, na verdade, a maior lição que aprendi nos últimos anos é que a inovação precisa estar acompanhada de integridade. Caso contrário, sua marca não será confiável nem respeitada. Muitas vezes vi pessoas fazerem coisas incríveis com inovação, mas deixarem de lado a integridade e talvez, você sabe, acabarem fazendo atalhos para economizar dinheiro. Mas eu vi de perto como isso realmente prejudicou alguns cassinos, prejudicou alguns fornecedores. E sem essas parcerias regulatórias fortes, comunicação clara e compromisso com a justiça, isso realmente ajuda a impulsionar o setor. Mas tem que haver integridade ali. E você tem que cumprir o que diz quando diz, seja você um cassino falando com um jogador, um fornecedor vendendo para um cassino ou um laboratório de testes avaliando para os fornecedores. Integridade e inovação precisam andar juntas. Você tocou em um ponto muito importante, porque no fim das contas, quando se trata desse tipo de, bem, qualquer atividade online, há uma enorme quantidade de sensibilidades que você precisa considerar. Mas isso está se tornando incrivelmente mais importante à medida que entramos
nas redes sociais de alto perfil 24 horas por dia, 7 dias por semana, já que a inteligência artificial está assumindo a maioria das nossas atividades. E, além disso, temos muitas camadas. Então, você é um líder de pensamento, repensa conceitos e é um grande comunicador. Então, como líder de pensamento, você começa um podcast e está liderando um podcast que aborda muitas dessas coisas diferentes. E também sei que tem um livro vindo aí. Conte como você concilia seu trabalho como tecnólogo e líder de uma empresa de tecnologia, refletindo sobre isso, pois considero muito importante. E uma das coisas que eu quero abordar para o nosso público, especialmente porque quanto mais eu converso com personalidades de fundos de investimento, e claro, já tive 400 pessoas nesse podcast, um dos desafios que eu percebo é que existem níveis de especialização que você tem e que eu não vou ter. E todos nós estamos aprendendo uns com os outros, mas aí o desafio é que eu saí desse nível de especialização. 99% das pessoas entendem o que você faz. Então, eu gostaria de ver como usamos o podcast, a sua experiência e também o livro que está por vir para refletir e realmente trazer isso para o público, mas também para garantir que as pessoas usem isso e aprendam, como você disse, ética, tem tecnologia, tem alfabetização digital, tem alfabetização em inteligência artificial, divisão da inteligência artificial. Então, tem muitas coisas aqui. Sim, essa é uma ótima pergunta. Acho que uma das questões principais, voltando ao que falávamos, é que comecei minha carreira e tive muito sucesso ainda jovem. Tive muitas oportunidades de realizar grandes feitos para minha idade, mas eu diria que não tinha, vou chamar de truques de vida. Eu não tinha os truques ou o conhecimento sobre o que era a síndrome do impostor, ou sobre ter medo de falar em uma reunião, ou todas essas pequenas coisas que pareciam tão básicas. Mas à medida que seguimos e trabalhamos em nossa vida, você acertou em cheio. Nós não somos especialistas em tudo. E talvez no começo da sua carreira você não tenha medo, mas à medida que você assume mais coisas e tem mais responsabilidades, e quando você é a Chief Executive Officer de uma empresa, você tem ainda mais responsabilidade. E o que eu estava percebendo ao lidar com executivos, proprietários de empresas e fundadoras eram coisas como síndrome do impostor, medo, entender onde investir seu dinheiro. Todos esses temas continuavam surgindo repetidamente. Como eu construo minha marca, como faço networking, e para mim isso foi realmente bastante chocante. Eu ficava tipo, espera, sabe? Eu olhava para elas como se fossem minhas mentoras e pensava, espera, como você está tendo dificuldade com isso? Você já sabe tudo isso. Notei que muitas pessoas seguiam me fazendo as mesmas perguntas. Então, esses tópicos se tornaram o que eu falaria no meu podcast. Então, se eu tivesse pessoas me perguntando sobre ter coragem, ou, sabe, como é aprender sobre inteligência artificial, ou entender inteligência artificial, eu trazia isso e falava sobre o assunto, aprender sobre caso solo, captar recursos ou sobre seus impostos. Eu já abordei uma grande variedade de tópicos. Então, o que sempre esteve por trás para mim era, sabe, compartilhar truques de vida e atalhos rápidos para as pessoas, para que elas não precisassem aprender através do que eu chamo de, sabe, o imposto da burrice, porque eu tive que aprender o que eu chamo de imposto da burrice muitas vezes na minha vida. Eu tive que cometer o erro uma vez e aprender com isso. Então, eu esperava poder compartilhar esse conhecimento com, sabe, meu objetivo em cada podcast é realmente compartilhar com uma pessoa e tornar a vida de uma pessoa melhor. E então, o livro, eu escrevi o livro. A primeira parte se chama Mulheres do Renascimento, e ainda estamos finalizando a última parte com nossa editora agora. Mas o livro trata de uma maneira diferente de enxergar a liderança e traz também a forma como fui criada e cresci. Ir para a escola, conseguir um bom emprego, casar, comprar uma casa e ter filhos. Assim como muitas executivas sêniores do meu círculo, vivi minha vida de forma bem diferente do tradicional. Então, estamos abrindo e explorando como é viver a vida nessa nova era em que as pessoas têm filhos mais tarde, ou não têm filhos, ou não compram casas. Então, estamos explorando tudo isso e por que está tudo bem não ter todas as respostas e simplesmente se aceitar onde você está na sua carreira.
Então, eu posso compartilhar mais detalhes depois, mas esse é realmente o fio condutor do podcast e do livro. Então, nesse sentido, acho que você toca em algo muito importante, que é como nós fazemos. Primeiro, como desmistificamos essas questões? Vejo um grande problema em lidar com isso. E, por exemplo, especialmente as áreas que você aborda como profissional e até mesmo como líder de pensamento, porque a cibersegurança é um dos maiores desafios que enfrentamos no mundo todo, já que todos nós estamos em dispositivos digitais, a maior parte da humanidade, dos nossos avós aos nossos filhos. E há muitas camadas. E também, é claro, quando se trata das indústrias que você aborda, como jogos, loterias e assim por diante, isso se torna ainda mais sensível. Para este trabalho, você e sua empresa colaboram de perto com a Associação de Segurança de Inteligência da Microsoft. Eu gostaria de abordar esse assunto porque acho que, antes de tudo, se você pudesse nos contar sobre esse trabalho e essa colaboração, mas também gostaria de saber como você vê o papel de moldar o presente e o futuro da cibersegurança e como suas soluções e seu trabalho como líder de pensamento, como líder do setor, podem se alinhar com essas inovações. E, especialmente, acho que o desafio é o que podemos fazer para evitar isso? Porque, claro, como você disse, apenas uma ação em um desses jogos ou em uma dessas organizações pode causar muitos danos, para dizer o mínimo. Então, há muita pressão também. Mas eu gostaria de contextualizar isso. Sim, com certeza. Sabe, anos atrás, a Microsoft não era considerada uma empresa de segurança, certo? A Microsoft não é só fornecedora de tecnologia, ela é uma impulsionadora de inovação na área de segurança. E por isso eles investiram em coisas como inteligência contra ameaças, estruturas de confiança zero e defesas habilitadas por inteligência artificial. E essas são coisas como, por exemplo, se eu agora moro em Austin, Texas, e se eu estiver, digamos, em Londres, e será que era para eu estar em Londres? Então, o que aconteceu é que, ao habilitar a inteligência artificial, ela pode aprender sobre o usuário no computador, o que ele está fazendo quando trabalha e como trabalha. E isso realmente ajuda a tornar seu ambiente seguro e protegido. Então, ela notifica as organizações que possuem um centro de operações de segurança e utilizam essas ferramentas quando algo não está correto. E na Bulletproof nós implementamos tecnologias da Microsoft, mas também adicionamos uma camada profunda de especialização na indústria de jogos de cassino. Então, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Então, voltando aqui, porque eu acho que uma das coisas quando falamos sobre cibersegurança é definir o que é cibersegurança. E, claro, existem muitos mitos aqui, porque, antes de tudo, há muitas notícias sobre, ok, a empresa A foi atacada, a empresa B foi atacada, a empresa C foi atacada. Além disso, todos esses dados já estão disponíveis. E sabemos, claro, que não quero entrar muito na dark web, pois é um tema muito mais sensível, mas para as pessoas que estão nos ouvindo, e claro, você atua em um setor que impacta milhões de pessoas e milhares de empresas, como você vê esse desafio que estamos enfrentando agora quando se trata de cibersegurança e todas as ameaças que estão evoluindo rapidamente? E também eu gostaria de abordar um pouco as organizações, não, especialmente no seu setor, sobre o que você acha que as organizações precisam fazer para enfrentar isso. E especificamente para as pessoas que estão nos ouvindo, eu acho que a garantia que precisamos, porque precisamos de garantia e, na verdade, a economia e os negócios normalmente funcionam com base na credibilidade da confiança. Então, a confiança é o elemento chave aqui. Sim. E, sabe, eu acho que venho dizendo isso há anos, não é se é quando. E eu sei que muitas pessoas meio que, sabe, riram disso ou não se preocupam com isso. Elas pensam, isso não vai acontecer com a gente, ou se acontecer, resolvemos na hora. E essa atitude simplesmente não funciona mais. Então, o que que as pessoas podem fazer? Então, sabe, pessoas comuns, pessoas que estão preocupadas com a própria segurança e com a segurança da própria casa, coisas como garantir que tenham senhas robustas, garantir que quando elas, sabe, receberem uma ligação que diz: Oi, é o João, e não é o telefone do João, elas não devem passar informações, não deveriam. Elas não clicam em coisas no e-mail que não fazem sentido. Você ganharia um cartão presente de US$ 10.000 de algum lugar. Então, pensar antes de clicar é realmente uma das coisas que precisamos treinar em nós mesmas.
E quando fazemos login em algum lugar, garantir que essas senhas sejam atualizadas regularmente e que não seja senha 1, 2, 3, 4 e que seja uma senha que, sabe, antigamente dizíamos 8 caracteres, depois dissemos 12 caracteres e agora estamos dizendo 16 caracteres e que não seja, sabe, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas sim uma senha de verdade, com letras maiúsculas, minúsculas, pontos de exclamação, e que sejam difíceis de invadir, realmente mudando todas as suas senhas ali. Mas quando se trata de empresas, treinar suas funcionárias é muito importante. E eu sei que muita gente ao longo dos anos disse: ah, bem, nossas funcionárias não são inteligentes o suficiente para entender isso. Bem, eu discordo. Eu acho que todas as funcionárias têm celulares da empresa, têm computadores da empresa e têm muitas informações importantes, propriedade intelectual da empresa, informações sobre a empresa, e isso precisa ser protegido. Então, treiná-las primeiro, garantir que elas estejam treinadas, que entendam e percebam que a Chief Executive Officer delas não manda e-mails às 2 da manhã pedindo para comprar, sabe, US$ 20 mil em cartões presente do Starbucks, e isso é chamado de phishing. Então, esses são e-mails de phishing, onde as pessoas te enviam um e-mail esperando que você clique em algo para tomar uma ação, como redefinir sua senha do Microsoft ou redefinir qualquer senha. E então, o oposto são as ligações. Então, sabe, engenharia social é quando alguém liga e tenta manipular você para conseguir mais informações. E assim eles conseguem acessar o que quer que estejam tentando obter acesso. Por isso é muito importante treinar seus funcionários e também é fundamental criar um plano. Já conheci pessoas com planos de resposta a incidentes que nunca os consultaram. A seguradora deles pediu para prepararem um, mas eles nunca colocaram o plano em prática e não atualizam o plano. Então, não é realmente um plano viável. Então, é importante ter clareza sobre o que você está tentando proteger, ter clareza sobre qual é o plano, executar o plano e depois testar o plano. Tudo isso custa dinheiro, por isso é preciso montar um orçamento primeiro. Nós vamos destinar essa quantia de dinheiro para a cibersegurança. Com o dinheiro separado, faça o que for possível aos poucos. E talvez seja um projeto este ano e outro projeto no ano que vem. Mas fazer um pouco é melhor do que não fazer nada, porque eu já vi na nossa área, sabe, um cassino ser alvo de um ataque. Alguns quilômetros depois, outro cassino. Mais adiante, um deles não seria atacado. E o quarto cassino seria. E o terceiro cassino não foi porque tinha, sabe, algumas ferramentas de segurança implementadas e eles não conseguiram chegar onde precisavam rápido o suficiente. Então eles simplesmente foram para o próximo. Então eu quero abordar isso aqui. Você destacou o mais importante, as pessoas. Como nós nos comportamos? Cada um de nós, porque eu falo por mim também, como você lida com a nossa cibersegurança pessoal e o nosso tipo de identidade digital? Porque eu acho que o que está acontecendo agora está se tornando muito mais sofisticado, porque agora temos humanos e agentes de inteligência artificial interagindo. Você vai ter muita gente usando agentes de inteligência artificial como malware ou ransomware. Então, eu gostaria de, já que você mencionou, por exemplo, cassinos ou empresas de jogos, o trabalho que eles fazem para mitigar esse risco. Você pode usar um estudo de caso primeiro. Acho que é questão de bom senso, né? Como você disse, né? Evitar senhas como 1, 2, 3, 4. Já estive em várias grandes organizações onde usam senhas simples, como 1, 2, 3, porque as pessoas querem rapidez. E é bastante complicado, claro, porque às vezes você esquece a senha, às vezes você mistura isso. Um dos maiores desafios que enfrentei e que acho importante compartilhar com o meu público são os plugins em sites. O WordPress responde por 40% da internet e recentemente alguns plugins infectaram milhares de sites. Há muita contextualização. Eu sempre uso o estudo de caso dos Panama Papers que ocorreram porque a organização no Panamá tinha um site básico, né, facilitando a ação. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. E especialmente porque você está em um setor muito sensível, já que lida com dados, é entretenimento. Como dizem, tudo o que você faz em Las Vegas fica em Las Vegas, mas também fica na internet. Então, eu gostaria de ouvir você seguir nessa direção. Sim, adorei que você mencionou isso. Cresci em Vegas e isso nunca saiu de mim. Mas é verdade.
Eu acho que, sabe, eu tive, sabe, uma cliente recentemente que tinha um site e qualquer pessoa que acessava o site fazendo coisas, na verdade não era o site dela, era a landing page de outra pessoa que estava captando potenciais clientes, visitantes com as informações daquele cassino. Então, eles preenchiam um formulário para um cartão de recompensas, reservavam um hotel, todas as coisas que normalmente fariam no site do estabelecimento, mas na verdade não era o site do estabelecimento. Ele foi assumido por outro, né? Então você está perdida e certa. Não está ficando mais fácil e nem mais seguro. Então, o que que você pode fazer? Eu digo, confie, mas verifique. Então, encontre os parceiros certos, confie nos seus funcionários, mas verifique se tudo foi feito corretamente, porque basta uma coisinha bem pequena que pode acontecer para que um possível hacker consiga se infiltrar em uma organização. Talvez o Wi-Fi do cassino seja muito seguro, mas há portas abertas que levam ao sistema de contabilidade das máquinas caça-níqueis. Alguém poderia se conectar na parede com facilidade. E talvez isso tenha sido simplesmente esquecido porque alguém estava movendo um quiosque pelo cassino e esqueceu de, sabe, desligar essa conexão. Mas eu acho que são esses pequenos, né, sabe, buracos que acontecem que são mais fáceis de invadir. E com o avanço da inteligência artificial, vai haver mais deepfakes, mais fraudes sintéticas, mais ataques de máquinas. Então, precisamos de defesas mais inteligentes e precisamos testá-las. Então, depois que colocarmos as ferramentas em prática, elas precisam ser testadas e precisam ser testadas regularmente. Eu sei que alguns anos atrás costumávamos falar sobre fazer um teste de penetração e na cabeça de alguns clientes, se você fazia um teste de penetração, isso significava que você estava seguro se as vulnerabilidades não fossem tão graves. Eu diria que esses dias já ficaram para trás. Fazer só uma vez e esquecer já não funciona mais. Agora estamos entrando em uma fase em que as organizações precisam testar regularmente. Não se faz só uma vez por ano. É envolver uma organização que entende de cibersegurança e que pode te ajudar a lidar com o que está mudando e se transformando. Porque realmente é um grande peso para as pessoas e organizações que gerenciam departamentos de tecnologia da informação, onde se for um grande cassino e eles têm apenas algumas pessoas de tecnologia da informação, elas estão fazendo muitas outras coisas, como, sabe, integração e desligamento de funcionários, ajudando com a infraestrutura, ajudando com qualquer outra coisa relacionada à tecnologia da informação. E por isso elas não têm tanto tempo para focar, sabe, em campanhas de phishing, testar seus funcionários. Elas não têm tempo para fazer, sabe, varreduras regulares no ambiente delas. Então, né, o melhor mesmo é internalizar e terceirizar algumas dessas tarefas agora. Encontre uma parceira que possa te ajudar a entender o que você tem e depois testar isso continuamente para você, não só uma vez por ano, mas talvez mensalmente ou até trimestralmente, dependendo do seu orçamento. Sim, esse é um elemento fundamental. E eu espero que todos ouçam e levem isso a sério, porque quando acontece, acontece de forma grande, muito grande e realmente bagunça tudo. Então, uma das coisas em que você tem trabalhado é, claro, ao assumir a grande responsabilidade de liderar a cibersegurança em grandes organizações, é a inovação. Então, sei que você recebe os melhores e piores estudos de caso. E pela sua experiência, tenho certeza de que você também encontrou alguns casos radicais. Eu diria que alguns acidentes, incidentes muito loucos e às vezes negligências. Então, para começar, eu gostaria que você pudesse comentar sobre um estudo de caso de algo que realmente deu muito errado. Quero abordar esses casos. Compartilhe o que puder, respeitando a privacidade, mesmo que superficialmente. E em segundo lugar, como podemos inovar? Porque o desafio agora é a inovação, especialmente quando se trata de inteligência artificial relacionada à cibersegurança. Você mencionou deepfakes. Ransomwares crescem rapidamente, causando trilhões de dólares em prejuízos. Quero abordar algo relacionado à sua área. Ao jogar, relaxar ou se entreter, tendemos a agir como mostram muitos filmes que ilustram isso melhor do que eu poderia explicar.
Mas você pode realmente se tornar uma versão diferente de si mesmo quando está jogando ou quando quer fazer todas essas coisas. Então, às vezes também existe uma grande questão sobre o quanto você se expõe, porque mesmo que você esteja na frente de qualquer dispositivo, há cada vez mais uma integração de sensores, uma integração de dados que são transferidos, queira você ou não. Então, eu gostaria de ver a inovação em torno disso e também como podemos nos proteger, além de um exemplo do que não fazer, além das senhas trágicas. Sim, acho que como apresentadoras de podcasts, nossas vozes estão por aí. E, sabe, pô, é fácil fazer um vídeo que não somos nós e mandar ele dizer qualquer coisa, tipo, ligar para nossos parceiros ou familiares e dizer que estamos sendo mantidas reféns, ou seja lá qual for o caso. Hein? Essas histórias são realmente assustadoras, né? Eu conheço muitas pessoas que receberam ligações e transferiram dinheiro porque acharam que o neto ou neta estava sendo mantido refém em algum lugar. E aí acabaram pagando dinheiro para alguém achando que era para o neto ou neta, mas não era. E é a mesma coisa na indústria. Eu já vi, sabe, já vi cassinos de tamanho razoável, de bom porte, os funcionários levando um hacker para passear pela propriedade até os lugares mais importantes, mostrando diferentes áreas do cassino. E não era um executivo ao telefone, era um hacker de verdade que tinha criado uma imagem do executivo e então a pessoa no telefone. A pessoa da central de ajuda achou que estava falando com o chefe do cassino, mas na verdade não estava falando com o chefe do cassino. Elas conversavam com outra pessoa. Então, essas histórias são reais, são verdadeiras e nem sempre são compartilhadas, porque na nossa indústria é um espaço muito protegido. É, sabe, tem muita regulamentação, muita política, e ninguém quer compartilhar o que aconteceu nos seus cassinos uns com os outros. E é uma pena que os cassinos não possam colaborar, mas eu tenho tantas histórias. Eu nem sei qual escolher. Essa só veio na minha cabeça agora. Mas esse tipo de história, você culpa o funcionário? O funcionário só tentava ajudar o chefe do cassino a resolver um problema, mas eles foram treinados? O departamento de tecnologia da informação deles, o departamento de recursos humanos ou algum dos softwares de treinamento ensinou o que fazer quando algo assim acontecesse. Já vimos muitas dessas situações acontecerem em engenharia social na indústria de jogos e elas não estão diminuindo. Então é realmente importante fazer, né, como eu estava dizendo, esse treinamento. E mesmo que, sabe, as pessoas sintam que todos nós vamos ser, você sabe, dominados por bots de inteligência artificial, ainda é importante treinar as pessoas, porque às vezes elas têm as informações mais importantes sobre os segredos dentro da sua organização. Sim, e é isso. Adorei o que você disse, porque acho que as pessoas não levam nossa identidade a sério, nem procuram entendê-la. Eu acho que é muito fácil. Prison, eu tenho passado por isso e posso compartilhar isso com o nosso público, é que vários golpistas têm criado sites falsos inteiros de um dos sites do nosso grupo de empresas. O desafio foi que, quando isso ocorreu, pessoas começaram a me contatar. Ok, eu fiquei tipo, eu perdi, em um caso alguém perdeu quase $100.000 e eu fiquei chocado, claro. Mas o desafio é o que você pode fazer. E eu fiz muito esforço tentando ir atrás, tipo, por exemplo, várias organizações internacionais. E é muito difícil derrubar essas organizações. No Face e Instagram, ainda há duas pessoas fingindo ser eu, mesmo eu tendo uma conta verificada com 1 milhão de seguidores. É só no Instagram. Então, eu acho que o desafio é como lidamos com isso, especialmente com as organizações. Mas isso se torna muito mais sensível quando se trata dos nossos dados pessoais, e especialmente se você está jogando, se vai a um cassino, se está com seus amigos, se fica um pouco bêbado ou faz algo que às vezes você não faz no dia a dia. Acredito que esse será o maior desafio daqui para frente, pois isso provavelmente estará turbinado. Isso me leva a outra pergunta que quero abordar relacionada a isso. Você também atua em organizações como a Global Gaming Women e a Sociedade de Engenheiras. Acho essas organizações fundamentais. Além disso, apoiam a diversidade, tecnologia e a inclusão de mulheres em cargos de liderança, promovendo aprendizado e troca de experiências entre participantes e personalidades.
Então, eu gostaria que você destacasse essas organizações em particular e outras iniciativas que você está realizando para o nosso público, especialmente para que as pessoas possam conhecer e se envolver. Sim, com certeza. E eu vou te levar de volta ao início da minha carreira. Sabe, eu estava sempre cercada por muitos homens no início da minha carreira, desde o setor bancário até engenharia e jogos. E isso era normal para mim. Eu não via como algo bom ou ruim, era simplesmente o que era. E então, em algumas organizações que haviam chamado minha atenção para o fato de que existe essa porcentagem de mulheres nessas áreas. A Sociedade de Mulheres Engenheiras discutia quantas mulheres estão na engenharia. Quando fui para ir para a escola, havia apenas algumas mulheres na escola de engenharia. E então, engraçado o suficiente, eu fui presidente da Sociedade de Mulheres Engenheiras. Meu conselho era todo composto por homens. Era eu e outra mulher. Os demais eram homens, pois não havia mulheres suficientes interessadas em ocupar cargos no conselho. E essas organizações realmente fazem um trabalho impactante. E não se trata de homens e mulheres. É importante ter as duas perspectivas, pois assim crescemos juntos. As fraquezas dos homens, às vezes, são os pontos fortes das mulheres, e as fraquezas das mulheres, às vezes, são os pontos fortes dos homens. E juntos construímos empresas melhores, construímos comunidades melhores e construímos um mundo melhor. Me envolvendo em organizações como Mulheres Globais dos Jogos, a Sociedade das Engenheiras, Mulheres em Tecnologia de Austin, Comunidade TIF e outros grupos de mulheres, incluindo líderes emergentes dos jogos. Tudo isso é para ajudar as mulheres a entenderem como se comunicar melhor, como desenvolver mais coragem, como ocupar espaço de uma forma positiva e que não subtraia da organização, trazendo uma perspectiva diferente e realmente fortalecendo-as para que possam fazer o bem para as empresas em que trabalham e para o mundo em que vivem, como eu disse. Sim, sou grande fã dessa organização e aprendo muito com eles. E eu acho que, como você disse, sendo pai de uma jovem ou de uma criança, eu entendo como isso é complexo. Também percebo, e quero te provocar sobre isso, que há uma grande questão. Além de ser mulher na tecnologia e cibersegurança, você lidera tarefas muito complexas e sensíveis. Você também comunica muito bem e conseguiu impulsionar isso. Para quem ouve, percebo que jovens enfrentam dificuldades. Primeiramente, há uma grande divisão entre quem estuda matemática ou ciência, tecnologia, engenharia e matemática e quem estuda humanidades ou áreas ligadas à linguagem e cultura. E as universidades estão realmente entrando em uma grande diversidade, ou melhor, eu diria uma grande divisão, porque aqueles que não estão na área de tecnologia meio que não estão assumindo o poder da inteligência artificial ou têm medo de ficar para trás. Algumas pessoas adotam, mas há um grande desafio em como seguimos com isso. Quando o assunto é integridade cibernética, sinto que o desafio é que as pessoas não têm ideia. Então isso me leva à pergunta: então, como alguém que é um líder do setor, você está vendo e estudando o crescimento da inteligência artificial, automação e também do blockchain. Você mencionou cripto, né? E cripto é uma coisa, mas existe todo o blockchain, a indústria dos contratos inteligentes, que é algo fundamental. Por exemplo, quase tudo em cripto é visível no livro Razão, e a maioria das pessoas que conheço percebe isso. Muitas pessoas nem sabem como fazer isso. Porém, como você disse, o avanço da inteligência artificial e da automação trará muitos agentes de inteligência artificial que vão transformar tudo o que fazemos. Então, eu gostaria de saber como você vê isso mudando a próxima geração. E você, como líder, como enxerga isso e seu papel em inspirar pessoas dessas áreas a se tornarem líderes melhores, assim como as organizações com as quais trabalha, já que lida com muitas ao redor do mundo, além de jovens e líderes experientes? Sim, eu adoro essa pergunta. Eu acho que é tecnologia e inteligência artificial. Eu, pessoalmente, não acredito que sejam opcionais. Eu acho que todo mundo precisa usá-las. É como qualquer uma das ferramentas que usamos na nossa vida, como o nosso carro ou qualquer outra coisa, é mais uma ferramenta que precisa ser usada. Eu sei que na minha casa eu faço meus filhos usarem inteligência artificial para testá-los e retestá-los. Eles são ótimos alunos, mas poderiam ser ainda melhores.
Porque se eles são alunos nota A hoje, eles vão ficar preguiçosos e acomodados com a escola. Usamos a tecnologia para ensinar mais e fazer melhores perguntas. Agora, todas as crianças no Texas vão para a escola com laptops e na escola dos meus filhos há 4 opções para responder a uma pergunta. E às vezes, muitas vezes eles chutam, tenho certeza, as crianças chutam, mas e se eles não tivessem a resposta em um quadro com 4 opções? Então as crianças usam inteligência artificial. Então acho que é algo muito importante para adicionar à sua caixa de ferramentas. E eu acho que os melhores líderes com quem trabalhei são profundamente curiosos e não têm medo da inovação. Eles investem nas pessoas, não só em inteligência artificial, e sabem que ela deve coexistir com elas. Não pode ser só inteligência artificial ou só pessoas. Mas eu admiro os líderes que incorporam isso em sua cultura, onde eles reúnem as pessoas para se comunicarem. E eles também podem ser os trabalhadores remotos, talvez usem, sabe, diferentes ferramentas de inteligência artificial para tomar notas no trabalho. Mas eu acho que é muito importante não ter medo dessas ferramentas e tentar usá-las, porque elas realmente podem enriquecer a sua vida. Tipo, eu sei por mim mesma, eu sempre, sabe, fico pensando em algo tipo, quem disse isso? De onde veio essa citação? E eu digito isso, sabe, no chat GPT ou no Gemini, e ele me diz quem foi que disse aquela citação. Porque todos nós, a gente esquece mais do que lembra, sabe, conforme vamos envelhecendo. Então é importante usar essas ferramentas, não como uma forma de tirar algo da nossa vida, mas para enriquecer a nossa vida, ou, sabe, me ajudar a construir, tipo, me mostrar os melhores lugares para conhecer em Londres quando eu for visitar Londres. Sabe, muitas vezes você teria que vasculhar a internet, encontrar os melhores lugares, mas você pode pedir isso ao ChatGPT. Tenho só 2 horas em Londres, quais os principais pontos turísticos? Ele vai mostrar os melhores lugares. Então, use isso na sua vida pessoal. Fique à vontade para usar. Milhões de pessoas estão usando isso todos os dias. Não é algo para se ter medo, é algo para realmente abraçar. Eu adoro isso. Minha última pergunta, respeitando o seu tempo. Então, uma das coisas que você tem feito é ser uma personalidade que se destaca no seu papel no laboratório de jogos ou internacionalmente. Você amplia seu alcance como líder de pensamento com podcast e palestras públicas. Sim, 5 minutos. E assim, você tem expandido seu papel como líder de pensamento com seu podcast e as participações em palestras públicas. Mas agora você também é. Você impulsiona inovação, cibersegurança, liderança em negócios, mantendo forte compromisso com mentoria e envolvimento comunitário. Acho isso fundamental e com a comunidade me ouvindo, encerro com essa observação. E o que você está fazendo nessa direção? Como as pessoas podem se envolver com você, mas também como você equilibra todas essas coisas sendo uma pessoa de família e todas essas diferentes responsabilidades. Sim, esse é o truque secreto que eu descobri. Eu sinto que grande parte da minha carreira eu passei colocando conhecimento e ferramentas na minha caixa de ferramentas. Então, eu tenho todas essas ferramentas que eu aprendi ao longo do tempo, sabe, com o preço da burrice, os erros ou as coisas que conquistei. Agora chegou minha vez de mudar a história e retribuir a outros. Então, eu realmente levo isso como, sabe, um lema pessoal de retribuir. Mas eu realmente começo o meu dia e eu faria isso. Diga a todos os seus líderes, eu começo meu dia centrada em mim primeiro, sempre, todos os dias, sem exceções, seja por 2 minutos, 5 minutos ou mais, porque eu preciso estar bem comigo mesma antes de poder dar para minha família, para meu trabalho, para minha comunidade. Então, realmente tirar um tempo para se dar o tempo que você precisa para relaxar, se recuperar, se exercitar e fazer boas refeições. E eu agendo isso. Tudo para mim é muito programado. Todas temos 168 horas por semana. Como você usa esse tempo? Às vezes planejo isso. Ok, vou viajar a trabalho por 40 dessas horas. Ok, eu preciso passar mais tempo com minha família no fim de semana. Talvez eu não consiga gravar um podcast, escrever no meu livro ou fazer o que costumo no fim de semana. E eu realmente preciso me dedicar à minha família. E eu vejo que, na verdade, eu nunca acredito que exista um equilíbrio total.
sabe? Equilíbrio entre nossa família, equilíbrio entre nossas carreiras. É só uma balança que está mudando o tempo todo, todos os dias. E você só precisa decidir para que lado ela está pendendo e ficar atenta quando ela estiver pendendo para o lado errado. É realmente fundamental. Isso é muito especial. Antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho fantástico. Para as pessoas que estão nos ouvindo, há muitas coisas que vocês podem aprender com Melissa. Por favor, inscreva-se no nosso podcast e aprenda também com isso, porque eu acho que há coisas disponíveis também. Aprendo muito com você, Melissa, tanto quanto com livros e até mais que em muitos cursos. Esse é um elemento-chave para mim. Parabéns pelo excelente trabalho. Foi uma honra tê-lo aqui. E eu espero que o nosso público possa aprender muito com você, assim como eu venho aprendendo com você nesta sessão e em muitas das nossas conversas. Obrigado. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Foi um prazer.